Bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, Mateus 25, de 31 a 46. Hoje nós celebramos a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Quero lembrar que no reinado dos homens tem muita injustiça. No reinado de Deus é feito a base da justiça. Lembro também que no reinado dos homens tem muita gente e pouco trabalho. No reinado de Deus tem muito trabalho e pouca gente. Vamos pensar sobre isso. O Evangelho de hoje nos fala da preocupação que se tem com o final dos tempos. Jesus, chamado Filho do Homem, é apresentado como juiz de toda a humanidade. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Comparar a promessa feita a Abraão de ser pai de nações. E lembramos também que, com o título de Filho de Abraão, dado a Jesus, em Mateus 1, ele senta no seu trono glorioso. Com isso, o evangelista nos diz que Jesus é, ao mesmo tempo, Rei e Juiz universal, executando as ações próprias de Javé do Antigo Testamento. Mateus emprega a imagem também do pastor, já utilizada em Ezequiel, e para mostrar o mestre da justiça julgando a humanidade e a história, tendo como critério de julgamento a prática da justiça. O mestre da justiça diz: devemos, envolvendo nesta tarefa toda a humanidade sem distinção. O julgamento do mundo terá, portanto, como tema central a justiça nas relações entre pessoas, grupos sociais e nações. À primeira vista, parece que o juízo final não fale de justiça, mas a conclusão não deixa dúvidas. Os justos irão para a vida eterna. Há, portanto, uma nítida separação. De um lado, quem agiu conforme a justiça do reino, os abençoados pelo Pai, e do outro, quem deixou sua vida percorrer as estradas da injustiça e são chamados de malditos. O julgamento é, pois, a revelação última do sentido de nossas ações a favor ou contra a justiça do reino que devemos, com Jesus, construir em nossa sociedade e história. Jesus, e só Ele, irá separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas, isto é, os justos abençoados pelo Pai, ficarão à direita dele, lugar privilegiado e sinal de salvação, enquanto os cabritos, ou seja, os injustos, os malditos, ficarão à esquerda, sinal de condenação. O prêmio concedido aos justos é o reino definitivo, porque eles ocuparam sua vida na promoção e defesa dos direitos de quem passa fome e sede, repartindo com eles o alimento, repartiram sua casa com os estrangeiros que não têm onde morar, nem direitos e proteção. Partilharam a roupa com quem não tinha o que vestir, sendo compassivos com os que sofrem limitações por causa da doença ou foram privados da liberdade, presos. Em outras palavras, foram portadores concretos de felicidade aos afligidos. O interessante é que os justos ignoram ter ajudado o Filho do Homem na pessoa dos empobrecidos. Por isso é que perguntaram, impressionados: Senhor, quando foi que fizemos isso a você? É que a justiça do reino não pode ser calculada nem medida segundo nossos critérios. Nós esbarramos a todo momento com marginalizados e injustiçados. E às vezes, por motivos religiosos ou preconceitos, não descobrimos o Filho do Homem escondido nos seus irmãos menores. Os fariseus e doutores da lei é que calculavam a medida da justiça, ou a justiça deles, e, por causa disso, se afastaram do reino. De fato, eles odiavam o povo porque, segundo eles, era ignorante, impuro e pecador. O mestre da justiça iniciou sua atividade libertadora na Galileia dos que não são judeus.
no meio do povo que vivia nas trevas e na região escura da morte. No Sermão da Montanha, ele proclamou felizes os pobres em espíritos, os perseguidos por sua causa ou causa da justiça, os que têm fome e sede de justiça, os aflitos, os amansados, porque a felicidade deles acontecerá quando acontecer a sociedade justa e solidária que esperam e pela qual lutam. Os benditos do Pai são portadores, os que lutam por um mundo justo e fraterno, sem discriminação, nem desigualdade, começando pela Galileia dos empobrecidos e explorados pelo sistema injusto. Os que sustentam o sistema injusto também se assustam, porque devem ir para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E pergunta ao Senhor: quando foi que te vimos com fome, com sede, como estrangeiro ou sem roupa, doente ou preso, e não te servimos? Isto aconteceu justamente quando deixaram de servir à causa da justiça. Pois não servirá, ou não servir, é tão grave quanto ser criminoso. Não lutar pela justiça é ser cúmplice de todas as injustiças que se cometem contra os irmãos menores do Filho do Homem. Talvez esses malditos tivessem boas intenções. Pode ser até que fossem pessoas piedosas. Mas o Evangelho nos mostra que a piedade divina se traduz em misericórdia e solidariedade para com os marginalizados. O Filho do Homem não exigiu nada para si, nem culto, nem orações, nem oratórias, mas solidariedade, prática traduzida na partilha de bens, na concretização do amor. O diabo que tentou Jesus lá no deserto é o espírito da não partilha e da não solidariedade. Jesus venceu o diabo do acúmulo, da abundância e do prestígio. Não lutar pela justiça é servir a ele, ou seja, é servir a esse demônio. Ainda que tentemos esconder essa farsa com a aparência da piedade. O reino de Deus é o reino da justiça. Buscai em primeiríssimo lugar.